Muitos museus foram construídos, museus de paleontologia. Ou seja, existe também a possibilidade do turismo paleontológico hoje em dia no Brasil. E é um asteroide muito parecido com esse, só que com 10 quilômetros de comprimento, que caiu no Golfo do México há 65 milhões de anos atrás e extinguiu com os dinossauros. Que supostamente seria o Eon, um grande intervalo de tempo de 800 milhões de anos. As rochas, os meteoros no espaço estavam se unindo para formar o planeta Terra. É um período que a Terra já estava começando a esfriar. E o vapor de água liberado do interior da Terra e também trazido pelos cometas começou a se condensar e a se precipitar em forma de chuvas. Foi o início também da vida e o início dos primeiros oceanos. E agora chegamos no Eon Proterozoico, que teve uma duração de aproximadamente 2 bilhões de anos. Nasceram as células eucariontes, essas células que compõem o nosso organismo. Aconteceu. Ou seja, as células começaram a trocar informações genéticas. Os moluscos, os braquiópodes, os artrópodes e os cordados aparecem pela primeira vez aqui, entre 40 milhões de anos. Nesse período, alguns seres vivos, que eram as plantas, começaram a arriscar a vida na Terra. E no mar, os peixes já haviam se diversificado bastante. Esse é o Axialrodictes, 30 milhões de anos, é o terceiro da Era Paleozoica. Como havia planta sobre os continentes, os primeiros animais invertebrados começam, então, a se refugiar, a buscar abrigo e alimento fora d'água. São, portanto, do Siluriano, as mais antigas evidências de animais sobre o ambiente terrestre. É o quarto período da Era Paleozoica, durou aproximadamente 60 milhões de anos. Apareceram as primeiras florestas de uma árvore conhecida como Archaeopteris, um órgão que mimetizasse um ambiente aquático, para que eles pudessem retirar o oxigênio. E esse órgão foi o pulmão. Até 2 metros de comprimento, peixes com nadadeiras lobadas e que eram capazes de respirar fora d'água. São esses daqui, peixes pulmonados que viveram na África há 110 milhões de anos atrás. Do Carbonífero tiveram uma grande invenção que, para mim, foi a maior, mais sofisticada invenção dos vertebrados. O ovo com uma casca. Essa casca permitia que o gás carbônico do embrião saísse e o oxigênio entrasse para o embrião respirar. Os dejetos do metabolismo eram reservados num saco à parte. Ele também, dentro desse ovo, tinha uma reserva de alimento. A árvore da vida, a árvore dos vertebrados, se ramifica entre os crocodilos, os dinossauros, os mamíferos e os pterossauros. Esses dinossauros viveram no Brasil também, mas esse é um dinossauro proveniente da África e era um pescador. São dentes mais cônicos, mais fortemente encurvados. Os saurídeos são cônicos, são achatados, serrilhados. Esses são do Tyrannosaurus rex. Esses aqui embaixo são do Giganotosaurus, dinossauros argentinos. Viveu no Brasil, enorme, viveu no Maranhão. Nesse período, os continentes estavam unidos em um único supercontinente. O primeiro dinossauro descrito no Brasil. Veja, os mais antigos dinossauros, eles já começaram como predadores e como predadores bípedes. Foram provavelmente os maiores e os primeiros animais a caçar nessa postura. E aqui nós temos um esqueleto dele, o esqueleto completo aqui. Esse crânio que vocês viram ali é um crânio remodelado
e esse aqui, ele ainda parcialmente incluído na rocha. Tão antigo quanto é o raptor, um dos mais antigos também, que é o Herrerasaurus ischigualastensis, o Afrovenator. Este é o dinossauro mais completo já encontrado na África. Viveu no mesmo período que vivia o Jobaria. Provavelmente esses animais se reuniam em grupos de 3 ou 4, como fazem os leões, e procuravam jobárias jovenzinhos, jobárias velhos, jobárias doentes, para então fazer a sua refeição. Faz xixi líquido mesmo, como um cavalo fazendo xixi. E essa marca, com esse tamanho, com essas feições, só podem ter sido produzidas por um grande animal. E grande animal nesse deserto foram os dinossauros. 30 milhões de anos atrás. E aqui nós temos o crânio dele. Veja como o crânio do dinossauro saurópode é um crânio muito vazado. Essa cavidade aqui é chamada cavidade, a fenestra pré-orbital, comum nos arcossauros, esse grupo a qual pertencem os dinossauros, as aves e os crocodilos. Todos os arcossauros possuem essa fenestra pré-orbital, na frente da cavidade onde estavam os olhos, né? Aqui tinha uma pele, que esses animais, eles também comiam pedra e engoliam grandes pedregulhos que chegavam até 1 quilo de peso, de massa, e nas suas moelas, a exemplo do crocodilo que tem moela, da galinha que tem as moelas, eles trituravam os vegetais dentro da barriga. Este é o Jobaria, né? Uma característica importante que define os dinossauros, a gente pode ver aqui, ali onde se insere a cabeça do fêmur, entre os ossos, o pubis, o isquio e o íleo, existe uma cavidade chamada acetábulo. Esta cavidade é exclusiva dos dinossauros. O Jobaria tydingensis foi retirado, ele viveu aproximadamente 130 milhões de anos e foi retirado seu esqueleto do coração do Saara. Veja o tamanho do fêmur. Esse é o osso, os ossos, os músculos, enorme traqueia ali por onde passava o material que o animal engolia. A cabeça é mais estreita que o pescoço. O que ele fazia? Esse pescoço também ajudava que o animal pudesse entrar pelos troncos dentro da floresta. O corpo dele, muito grande, não poderia entrar por causa da proximidade dos troncos, mas ele enfiava a cabeça e comia lá as partes das folhas mais internas. É um dinossauro saurópode. É um animal que chegou a medir 22 metros de comprimento, né? Quem pode imaginar um animal? Os dinossauros terópodes foram os dinossauros carnívoros. Esse é o Deltadromeus agilis, porque os ossos dele são muito delicados, veja, são ossos bastante finos. E provavelmente, ao contrário de um Tyrannosaurus rex, que era um animal robusto, que provavelmente não era muito ágil, como a gente vê nos filmes, esse animal sim era um predador ágil, veloz, e procurava suas presas e perseguia suas presas. Orientar esse animal formando um pêndulo entre as patas. Assim, ele podia ser um ágil caçador bípede. A cauda equilibrava. De um dinossauro terópode, veja, o dinossauro terópode tem dentes achatados que parecem facas e serrilhados. Esse é o Carcharodontosaurus. Quando nós vamos aos terópodes, que são aqueles que caçam, que precisam procurar as suas presas, o volume do cérebro proporcionalmente já é maior. Ou seja, a proporção do cérebro dos dinossauros cresceu de acordo com a atividade exigida para que eles pudessem viver. Foi a maior espécie de tigre de dente de sabre que já viveu na Terra.
o Smilodon populator. Esse foi datado de 12 mil anos e foi encontrado numa gruta aqui no estado de São Paulo. Esta é a espécie americana, Smilodon fatalis. Esses animais surgiram na Europa e na Ásia e migraram para o continente americano, mas só há alguns milhares de anos atrás eles chegaram ao Brasil por uma ponte que se formou, uma ponte terrestre que se formou entre a América do Norte e a América do Sul, que hoje nós conhecemos como Istmo do Panamá. É um animal de uma ordem extinta, né? Existem várias ordens de mamíferos hoje, carnívoros, por exemplo, é uma grande ordem. Esse animal aqui era da ordem dos litotermos. É uma ordem inteira que se extinguiu. Fazia parte dos mamíferos gigantes que viveram aqui no Brasil até 10 mil anos atrás. São animais, portanto, extintos e que eram comida dos tigres de dente de sabre. Quando os tigres de dente de sabre chegaram ao Brasil, há 1 milhão, 2 milhões de anos atrás, encontravam esses animais aqui para poder se alimentar. Esse também é um outro animal que os esqueletos deles são encontrados em cavernas por todo o Brasil, um dos mais antigos representantes da linhagem dos mamíferos. Mas esse, por exemplo, é um urso que foi encontrado no Brasil. Ele foi encontrado numa gruta no Ceará. Cores são todas, são suposições, mas o primeiro osso que sai do tronco dele, vocês podem reparar uma forte crista ali, uma crista óssea. Essa crista óssea era uma das inserções dos músculos que faziam as asas se movimentar. E a outra parte do músculo era fixada no osso externo, ali embaixo do peito dele. Esqueletos de pterossauro encontrados e trazidos da bacia do Araripe, com aproximadamente 110 milhões de anos. Mas os primeiros deles eram do tamanho de uma pombinha pequenininha, pequena. Os maiores, no final do Cretáceo, chegavam a medir de uma ponta da asa a outra ponta da asa 12 metros. Vieram da Chapada do Araripe. Esse é o Thalassodromeus 7. Esse esqueleto tem aproximadamente 110 milhões de anos. É um animal bizarro. Veja que a cabeça e a crista dele algumas vezes maior que o resto do tronco dele, né? Apesar de ele ter uma cabeça enorme, com uma crista que é uma coisa fantástica no mundo dos vertebrados, né? Nenhum animal voador com uma crista óssea desse tamanho. Provavelmente ele andava com o bico dentro d'água para coletar peixe. Tinha sangue quente, cuidava da prole, né? Porque um animal voador, o filhotinho sai do ninho, sai do ovo, então esses animais cuidavam, tinham uma estrutura social, eram pescadores, reinaram na Terra por quase o mesmo período que os dinossauros. Eles apareceram na Terra 10 milhões de anos após os dinossauros, mas foram extintos juntamente com os grandes dinossauros no final do Cretáceo. É um animal ainda mais misterioso, por quê? Porque os ancestrais deles, os animais ancestrais, são desconhecidos. Aqueles répteis aquáticos, os ictiossauros, os plesiosauros. Os ictiossauros são aqueles que pareciam com os golfinhos, né? Essa é a linhagem dos répteis. O golfinho é a linhagem dos mamíferos, que viveram em épocas muito diferentes. Esses animais aqui viveram há 170 milhões de anos atrás, crescem para se tornar os maiores animais que já viveram na superfície terrestre. Dinossauros com 30 metros de comprimento, dinossauros como os estegossauros, com 12 metros de comprimento e placas e espinhos com 1 metro de comprimento. É um dinossauro terópode, que viveu aproximadamente 140 milhões de anos e apresenta marcas de pena na rocha. Este animal é a mais antiga ave conhecida.
Eles foram os primeiros animais terrestres a voltar a viver no ambiente aquático. Eles viveram no Brasil aproximadamente 270 milhões de anos atrás. Então, viveram há 140 milhões de anos atrás. Existia um grande deserto no Brasil, um grande deserto de areia, maior do que o Saara, onde viveram insetos, besouros, artrópodes, larvas de animais que deixavam a sua marca na areia. Esses animaizinhos eram comidos por pequenos mamíferos, que também deixaram suas patinhas. Olha a marca dos dedinhos aqui. Foram andando, né? Realmente fugindo de um dinossauro, porque aqui também tem pegadas de dinossauros, né? Olha só. Aqui ele também andava saltando. Esses são mamíferos desconhecidos ainda. E uma trilha enorme de mamíferos ali, o chamado Brasilicnum elusivo. Ninguém sabe muito bem o que é, porque só tem a pegadinha, não tem osso, né? O ambiente era muito ácido e do deserto, os ossos não ficaram preservados. No período Cretáceo, a metade da metade de todos os dinossauros viveram. Ou seja, a grande diversidade dos dinossauros foi no final. Os pterossauros brasileiros, aqueles peixes brasileiros da Chapada do Araripe, muitos animais gigantes que também viveram no mar, como os plesiosauros. Uma grande coisa acontece aqui na vida: as plantas inventam as flores. Até então não existiam flores. Então nós passamos a ter provavelmente, as plantas mais coloridas, mais perfumadas. A paisagem mudou muito. Durou aproximadamente 70 milhões de anos. Um período de grande estabilidade climática. A Terra era mais quente, os oceanos estavam fervilhando de vida, tanto dos invertebrados, e a Terra cheia de vertebrados, se diversificando. Obviamente, desde a sua origem no período Triássico, os dinossauros eram os reis totais. Foi a maior ave que já existiu na Terra, é o Aepyornis maximus, a ave-elefante. Foi extinta pelo homem há 500 anos atrás. Há 30 milhões de anos atrás, é o Paraphysordis, viveu aqui na região de Taubaté, no Vale do Paraíba, à beira de um lago. Predava animais que poderiam ser do tamanho de um labrador, um cachorro labrador. Tiveram uma grande explosão de vida, cresceram, se multiplicaram, chegaram a ter 20 metros de comprimento, predadores com 5 metros de comprimento. Na era Cenozoica que aparecem as baleias, os morcegos, os primatas, que por fim vão dar origem ao homem. Quando aparecem o Purosaurus, o maior crocodilo que já existiu na Terra. Ele podia alcançar até 16 metros de comprimento. E ele viveu aqui no Brasil há 7 milhões de anos atrás. É um animal aquático, né? A narina dele, como vocês podem ver por esse buraquinho aqui, fica em cima do crânio, e os olhos também ficam sobre o crânio, como os crocodilos que vivem na água. Foi encontrado no Maranhão, crânio pequenino, foi um dos menores crocodilos que já existiu. Uberaba-sucos, que viveu há 70 milhões de anos atrás, foi encontrado na região de Uberaba. Olha as narinas, como elas estão na frente do crânio. E olha como os olhos dele estão nas laterais do crânio. Isso quer dizer que esses animais não viviam na água como os crocodilos atualmente. Eram crocodilos terrestres. Bauru-sucos, que foi encontrado na Bacia Bauru, na região de General Salgado, e viveu há aproximadamente 90 milhões de anos atrás. E o homem, há 200 mil anos aproximadamente. Até então nós temos a pré-história, que é o tema desta exposição. Mas quando o homem inventa a escrita, há 6 mil anos, 7 mil anos atrás, termina a pré-história. E aí é uma história que não é o paleontólogo